Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. E hoje, quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Já esta edição, costumeiramente, de todas as quintas-feiras, com o nosso camarada e companheiro Jonas Carreira, e já vamos repercutir por aqui o noticiário, as principais notícias de hoje, o noticiário nacional e internacional. Antes eu peço para quem chegou agora, para você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, é muito importante que você contribua aqui com os nossos canais, contribua aqui com o nosso projeto. Você pode ajudar por meio do Pix. Nós temos aqui já a chave do Pix liberada, e você pode colaborar por meio do Pix com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Faça isso, é muito importante para você ajudar a fortalecer, a ajudar também na manutenção aqui do nosso projeto. Bom, e também já peço para quem chegou agora, para você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, para você acompanhar diariamente, né? Para você seguir, acompanhar, para você ajudar também a repercutir o noticiário aqui do Jornal Mundial, é de suma importância que você faça a inscrição aqui em nossos canais. Então, faça a inscrição, toque o sininho para ser notificado e deixe o seu like. Então, faça isso, de suma importância aí você seguir este procedimento. E sempre procure também dar o like, contribuir com o nosso projeto aqui, a TVC Jornalismo, TV Mais e o canal Jonas Carreira. Não só contribuir financeiramente, mas também ajudar aqui na inscrição. Faça a inscrição para colaborar com os nossos canais. E por aqui já o nosso camarada Jonas Carreira, o Jonas que está em Brasília, o Jonas aí, ou Lula ou nada, né? Então, já estão querendo arrumar mais um vice aí para o Lula, né? Estão tentando aí de qualquer maneira arrumar aquele vice, mas a frase do Jonas aí é forte, né? Ou Lula ou nada. Seja bem-vindo, Jonas Carreira. Obrigado, Valdo. Boa noite a todos e todas, espectador e espectadora da TVC Jornalismo e da TV Mais. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aí o cenário do Jornal Mundial com você. E, Valdo, parece que já está sendo cogitada 100% a ideia de o Alckmin ser o vice do Lula, viu? Isso aí saindo no jornal aí, aqui de Brasília, o Correio Brasiliense. Boa noite, Valdo. Boa noite, Jonas Carreira. Boa noite aí para você que nos acompanha por aqui também pelo nosso chat. Bom, vamos então repercutir os principais destaques desta hoje, quinta-feira. Vamos então trazer aqui esta primeira manchete. PIB brasileiro de 2022 não passará de 1% e com inflação em alta, aponta Banco Central. Então, essa notícia aí também muito negativa para a economia e para as finanças do país. Ainda aqui no bloco de notícias nacionais, terceira via começa a perder terreno e pode chegar em 2022 com um candidato nanico, revela a pesquisa. Então, no máximo, do jeito que o Andor está andando, né? O Andor está andando, vai chegar essa terceira via aí se chegar com um candidato nanico para disputar este primeiro turno, né? Se tiver o segundo turno, provavelmente essa terceira via não terá fôlego. Então, Jonas Carreira, é isso que vai acontecer. Bom, aqui no bloco de notícias internacionais, e uma notícia que vem de Cuba, e muito bacana esta notícia.
esta notícia aí exatamente é para criar mais sinergia, né? Dar mais poder exatamente ao sistema. Então, o Partido Comunista Cubano realiza plenária para tratar de assuntos em defesa da revolução e do socialismo. Essa reunião aí, portanto, uma sessão plenária em Havana, para tratar exatamente de assuntos de interesses profundos em defesa aí da revolução e também do socialismo. Bom, vamos em frente? Já peço para você que chegou agora, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, é muito bacana você se inscrever, tocar o sino para ser notificado e dar o seu like. Dê o seu like aqui na TVC Jornalismo, TV+, e no canal Jonas Carreira. Bom, vamos então repercutir esta primeira manchete, a notícia principal de hoje. Então vamos tratar deste assunto aqui muito complicado, uma projeção muito negativa aí para a economia brasileira no próximo ano. 2022 está batendo aí na porta dos brasileiros, 2022 está aí, e o Banco Central, portanto, piorou sua projeção de crescimento econômico brasileiro em 2022 para apenas 1%. Isso contra 2,1% da estimativa anterior, conforme o relatório trimestral de inflação, o RTI, divulgado nesta quinta-feira, 16 de dezembro. Então, isto aqui é muito negativo, porque quem mais perde com toda essa problemática econômica é o trabalhador, é o povo mais sofrido, é o desempregado, é o subempregado e as pessoas que estão na corda bamba, né? As pessoas que estão na corda bamba aí, de repente, não sabem se vão perder o emprego já para começo de 2022, não tem noção se vão continuar empregados ou subempregados, se vão ter possibilidades, pelo menos aí, de ter uma vida mínima, né, com condições mínimas aí de comer, as pessoas que possam, pelo menos, ter uma alimentação mínima possível, ter um mínimo de conforto. Ninguém sabe exatamente, porque teremos aí um 2022 complicadíssimo. Então, esta projeção é muito negativa, e esta projeção aí é exatamente que está levando, provavelmente, esse desgoverno aí, Jair Bolsonaro, a derreter, e aí sim, uma possível vitória do Lula já no primeiro turno, mas isso aí são projeções, são estimativas. É uma projeção do momento. Se ele não fizer nada para consertar esse problema aí econômico do país, com certeza o destino dele está traçado. Isso teoricamente, né? Dentro da questão teórica. Mas tudo será possível porque, mesmo com toda a economia quebrada, eles têm outros arranjos para tentar, de repente, fazer com que o Jair Bolsonaro consiga se reeleger. Então, Jonas Carreira, é um problema complicado, né? Também não adianta o povo morrer de fome e a gente apostar no quanto pior, melhor, quer dizer, vamos ganhar no primeiro turno, quanto pior, melhor. Eu não penso assim, eu penso diferente, né? O povo tem que ter condições, primeiramente condições materiais, para poder ter força para, aí sim, mesmo não ganhando no primeiro turno, vamos fazer força, né? Vamos com tudo para a vitória no segundo turno. Agora, pensar como muitos estão pensando que quanto mais dificuldade, quanto pior, melhor, acredito que
não passa por aí, ô Jonas Carreira. Exatamente, Valdo. Quando se fala em PIB, né, PIB é a riqueza que o Brasil tem concentrada, né? Então, assim, o Brasil tem capacidade de ter um PIB alto com IDH também alto, né? Tem países como Finlândia, que são os países que têm o maior IDH do mundo, né? As pessoas são mais felizes nesses países, que têm um PIB muito baixo porque não tem uma capacidade industrial e até mesmo de exportação de matéria-prima, como o Brasil tem. Então, o Brasil tem uma riqueza. O Brasil tem riqueza para tanto como exportador de matéria-prima, de commodities, como um país autoindustrializado, com uma indústria nacional. E, ao mesmo tempo, implementar também políticas públicas e sociais para ter o IDH alto. Ou seja, é um paraíso. É um paraíso que poderia superar Suécia, Finlândia, Noruega, etc. Só que acontece, o Brasil, quando tem o PIB baixo, também tem o DH baixo. E quando tem um PIB alto, como aconteceu na época da ditadura militar, no milagre econômico, tinha o IDH baixíssimo, ou seja, sempre a classe trabalhadora vai sofrer nas mãos do neoliberalismo que aqui é implementado dentro da América Latina. Esse é o mal da América Latina, do Brasil e da América Latina como no todo. É o PIB muito baixo e quando tem o PIB muito alto, o povo brasileiro, o trabalhador, sempre sofre. A mesma coisa é a inflação. A inflação é algo natural dentro da economia de qualquer país. É como se fosse uma balança. Ou você inflaciona a classe burguesa ou você inflaciona a classe trabalhadora. Né? Nos governos petistas, o PT sempre manteve o equilíbrio. Quando incentivou, né, valorizou as empregadas domésticas e deu um pouquinho do peso da inflação para o patronato. Ou seja, então tem que ter essa valorização. E o neoliberalismo dentro da América Latina, o que faz? Sempre coloca a inflação na costa da classe trabalhadora. O neoliberalismo é a parte mais cruel do governo Bolsonaro. É onde foi implementado o golpe de 2016. Bolsonaro é só uma marionete, é só um louco, um psicopata, um débil mental dentro do executivo. O maior mal está implementado na agenda econômica do Paulo Guedes. É o que traz o PIB baixo e a inflação no Brasil. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, e que vai ao ar sempre a partir agora das 10 horas da noite, e você acompanha aqui pela TVC Jornalismo, TV+, e com todo o apoio do canal Jonas Carreira. Então, aproveite aí para compartilhar, aproveite também para fazer a inscrição aqui em nossos canais. Então, ao vivo, diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, pela TV+, com reprise na TVC Jornalismo e também com todo o apoio do canal Jonas Carreira. Queria também solicitar para você que ainda... E é um convite, né? Aquele convite aí para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. É o grupo aí para você participar, Lula Presidente, Comitê Digital, clicando no link aqui na descrição deste vídeo. Então, você clica no link aqui na descrição e já será conduzido para você aceitar o convite em nosso grupo aí, Lula Presidente, Comitê Digital. Aqui também, no chat, você tem essas duas opções. Você pode clicar no link ou no chat, também temos aqui, mais ainda, talvez mais prático, você rola aqui o vídeo, já está o link disponibilizado, o link para convite aí, e para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp Lula Presidente. Bom, vamos repercutir a próxima notícia? E esta notícia aí também, já que repercutimos bem no início aqui, na introdução do Jornal Mundial, na abertura, falamos um pouquinho aí dessa questão aí, desse derretimento, né, da terceira via. Então a terceira via começa a perder terreno e pode chegar em 2022
com um candidato nanico, revela a pesquisa. Então, a mais recente pesquisa Datafolha demonstrou o favoritismo do ex-presidente Lula para vencer no primeiro turno das eleições de 2022. Análise do levantamento publicada na Folha de São Paulo confirma o óbvio, é o que está acontecendo. Isso aí já praticamente o ano todo, as primeiras pesquisas lá no início do ano, sempre o Lula bem à frente. Isso aí, portanto, com a cristalização dos eleitorados de Lula e Jair Bolsonaro, não resta espaço para a chamada terceira via. Então, a terceira via, como diz aqui a nossa manchete, vai se tornar aí, talvez chegue no primeiro turno só, se chegar no primeiro turno, com um candidato nanico, né? Um candidato aí praticamente sem as asas. Se for o Marreco de Maringá, ele já perdeu as duas asas há muito tempo, ele vai chegar sem pena. Então, será um candidato nanico se chegar neste primeiro turno, no primeiro turno lá em outubro. Segundo turno, tenho certeza que vai ser praticamente do jeito que está indo aqui a carruagem, né? Do jeito que está indo o andor, com esse santo de barro, ele vai acabar sendo dissolvido aí pela chuva durante esse percurso. Então, o Lula, tivemos uma pesquisa, agora a pesquisa Datafolha, para muitos aí, essa pesquisa aí do Datafolha é uma pesquisa que se aproxima mais pela própria experiência, né, do know-how aí em pesquisa, segundo muitos aí. Eu ainda tenho sempre aquele pé atrás com esse grupo Folha, mas vamos levar em consideração. Então, o Lula está com 48% na pesquisa que saiu hoje, divulgada hoje pela manhã, e o Bolsonaro está com 22%. Oscila 22%, 21%, 9% do ex-juiz parcial, criminoso, né? Juiz, como disse lá o deputado do PSOL, juiz ladrão, esse juiz aí é corrupto, então está com 9%, 7% do ex-governador Ciro Gomes, o Ciro Gomes também não sai desses 7%, e 4% do governador de São Paulo, João Dória. Então, você vê. Então, veja aqui, Jonas Carreira, nós temos esse pessoal da terceira via, que pode ser, né, Moro, mas também pode ser o Dória. Aqui pode ter uma briga de foice muito grande para saber quem será, se será o Moro, que está com 7%, o Dória está com um pouco mais da metade que o ex-juiz ladrão, e o resto é tudo à base de 1%, 2%. Então, pegando esse pacote todo aí, arranjando, né, tentando arranjar um candidato aí de terceira via, eles não conseguem chegar a 12%, 15% aí no máximo. Então, teremos um candidato aí nanico, né, um candidato aí apagadíssimo, sem força, sem potência nenhuma para tirar, pelo menos chegar e tirar a vez do Bolsonaro. Para tirar o Bolsonaro da fila, eles vão ter que chegar a 20% já logo em 2022, lá para março, lá para fevereiro, mais ou menos. Então, vamos ver o Jonas Carreira se eles vão fazer algum milagre, não é isso? Val, o sistema eleitoreiro, né, Val? O sistema eleitoreiro, o sistema, como dizia o Capitão Nascimento, né? O sistema é foda. Quem acha que a terceira via perdeu, tá se enganando perfeitamente, tá ficando totalmente distante do que é a atual conjuntura do golpe, a atual conjuntura do sistema eleitoral. A terceira
via perde em apoio popular, mas ao mesmo tempo implementa uma chapa Lula-Alckmin com o líder mais popular que temos na história do Brasil. Aí se implementa dentro de uma via eleitoral uma social-democracia dentro da América Latina, dentro do Brasil, com abertura para um possível golpe. E assim vai vivendo, e assim vai correndo a história do Brasil, a história da América Latina. Infelizmente, é por via eleitoral que nós, né, os trabalhadores, a classe operária, o proletariado, temos que ter confiança, porque ainda não existe consciência de classe o bastante para a gente pegar aí, quem sabe, né, fazer uma revolução bolchevique, como muitas pessoas da esquerda acreditam. Então a única opção que temos é o quê? É Lula. É Lula. É a terceira via que comanda a hegemonia da mídia, que tem os tentáculos do imperialismo comandando o sistema eleitoral, vai colocar alguém na chapa do Lula, comandando ali com a presença da terceira via, garantindo o lucro dos banqueiros, garantindo o lucro das multinacionais e garantindo o capital estrangeiro invadir e comprar a matéria-prima a preço de banana. É isso que vai acontecer. Enquanto o Lula, no máximo, vai continuar vai dar continuidade às políticas públicas e sociais para salvar o capitalismo que está em crise. O capitalismo está em crise. Aí eles dão uma recuada e colocam um Roosevelt, como aconteceu em 1929 nos Estados Unidos. E o Roosevelt aqui no Brasil é o Lula, é um social-democrata que vai fazer o seu serviço e depois vai passar a bandeira para outro neoliberal, assim como o Alckmin. Quem for vice do Lula vai ser o próximo presidente da República. O Lula não tem condições de fazer 2 mandatos. Isso que vai ser o foda, Val. Foda vai ser isso. Então, vamos torcer aí pela candidatura do Lula e por um vice que faça a nossa agenda da classe operária e da classe trabalhadora. Val. Jonas Carreira, o nosso comentarista, analista político, que está em Brasília, o nosso representante aí na capital federal. E isso que você falou, Jonas, é exatamente o que eu ia falar na sequência, e você antecipou. Isso, ô Jonas Carreira, só para dar uma incrementada nisso que você alertou, você está alertando, inclusive, aqui a esquerda como um todo. Porque a terceira via pura, pode ser uma terceira via com Dória, ou Moro, ou qualquer outro, mas eles são tão lisos e espertos, e com todo o apoio, inclusive, aí do Império, que pode muito bem colocar uma terceira via como vice do Lula. Então, eles podem colocar exatamente o Alckmin ou qualquer outro neste perfil, e que atende os interesses aí, os interesses da burguesia nacional e também da burguesia internacional. Leia-se o Império Norte-Americano. Então, eles podem muito bem... Não, o Lula está liberado, ele é um sujeito aí que não é aquele revolucionário sanguinário, como eles pregam aí, que muitos são, né? O Lula é aquele tranquilão, já tivemos esta experiência, então vamos aceitar ele, mas desde que coloquem o nosso representante aí dessa terceira via, que vai ter que sair uma terceira via híbrida, e não pura, como eles estão tentando com o Marreco de Maringá, que está lá apagado, né, o fogo totalmente apagado, o Dória. Eles vão tentar, de qualquer maneira, uma terceira via híbrida. E um plano B ou plano C, eles vão exatamente, já estão preparando todo esse campo, e aquilo que eu falei lá é muito sério. Gente de dentro do PT, os liberais de dentro do PT, esse pessoal aí que é direitista de dentro do PT, eles estão pressionando o Lula, pressionando todo o poder central do partido para exatamente aceitar o Alckmin ou qualquer outro parecido. Eles não querem o Lula. A informação que eu tenho é que o Lula gostaria de um vice estilo Benedita,
estilo, de repente, Stedley, estilo um sindicalista aí, mais alinhado com ele. Mas a pressão é grande. Ó, Lula, se você fizer isso, você está desobedecendo e, portanto, não terá nosso apoio e você vai ter que sair sozinho, aí, sem apoio aí de boa parte dessa dita cúpula. Então, a minha preocupação, Jonas, é isso. Vamos ter uma terceira via colado ali no Lula, quer dizer, isso que você falou é tranquilo, Lula vai resolver boa parte do capitalismo, né, que está quebrado, esse capitalismo aí brasileiro, principalmente o internacional, está quebrado, mas o brasileiro mais ainda. Então, o Lula vai conceder, eles vão aceitar que o Lula dê uma ajeitada aí na pobreza, que conceda algumas mínimas benesses, mas desde que seja mínima, né? Seja mínima benesse, e não o máximo tem que ser escoado aí para esses capitalistas sanguinários. E aí ele vai ter a pressão de um vice que representa esse bloco aí de sanguinários. Aí é que está o problema. E aí o perigo de termos aí um Michel Temer vampirão, né? Aquele sanguessuga aí do sangue da esquerda brasileira. A minha preocupação é essa. Então, vamos em frente. Val. Bom, fala, Jonas. E, assim, o lado positivo que eu vejo na eleição, na possível candidatura do presidente Lula e ele voltando em 2023, é que o PT faça o que não fez no passado. Bote a classe operária na vanguarda, consciência de classe. Né? Você vê, por exemplo, as abelhas, a abelha operária. Se não existir a abelha no mundo, o mundo acaba. Essa é a realidade. Quem dera se as abelhas tivessem essa consciência, né, de quando elas estão ali fazendo o mel delas, né, na colmeia, tivesse a consciência de que sem elas o mundo acabaria. Né? Haveria uma revolução das abelhas. Né? Então, assim, eu tô um pouco... Mas é um exemplo que eu estou dando aqui. Se o PT impor uma consciência de classe na classe trabalhadora, a classe trabalhadora nunca mais será golpeada. Esse é o que eu vejo de positivo na campanha do presidente Lula, como em 2023. Valdo. Bom, vamos em frente, vamos falar com os nossos companheiros, camaradas aqui no chat. Já queria mandar um alô e um abraço para quem chegou agora, para você que interage, você que é o nosso militante digital. Por aqui o Roberto, ele diz aqui, o José Roberto Lima, não teremos um PIB, sim, um pibinho do tamanho das mentes do garçom, do puteiro e seu assassino presidente. Ínfimo. É isso aí, um abraço para o José Roberto. O Márcio Caraço diz, não temos PIB, temos BIP, né? Brasil indo para as cucuias. Aqui o Márcio, nosso camarada, companheiro Márcio Caraço. A Nilsa chegou por aqui, um abraço para a Nilsa. A projeção do PIB mudou de 2 alguma coisa para 1. Só ladeira, né? Só ladeira abaixo. Eles estavam com 1,1, aliás, perdão, 2,1. De 2,1%, eles rebaixaram para 1%. E esse 1%, eles vão reduzir a 0 ou vamos ter um PIB negativo. Isso é projeção do Banco Central. Projetaram para 1%. Eu acredito que vamos ter aí um PIB bem abaixo de 1%, que é péssimo para o trabalhador brasileiro, e provavelmente um PIB zerado ou negativo. Ainda a Nilsa diz aqui, no Nordeste o povo invadiu o supermercado em busca de comida. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca fechou a casa de apoio aos povos indígenas e colocou o pessoal na rua. Estão agora no relento. É muito grave, isso aí está acontecendo em todo o Brasil.
A Nilsa ainda diz aqui, também estão no relento sujeitos às maldades do prefeito e de vândalos. Ainda a Nilsa diz aqui, mas Correio Brasiliense é do PIG. Exatamente, o Correio Brasiliense, aí de Brasília, onde o nosso camarada Jonas Carreira está neste momento. O Márcio Caraço diz, pelo que estou vendo, acho que vai ter que acertar com Alckmin. Espero que seja para o melhor para o Brasil. Aí vamos colocar exatamente aí a raposa cuidando aí, mais uma vez, do galinheiro. E que galinheiro, né? Essa raposa aí que está magrinha vai querer engordar nesse imenso galinheiro aí chamado Brasil. Então, a proposta aqui é exatamente uma chapa pura, né? Uma chapa pura aí com um vice muito forte, um vice aí que possa exatamente pensar em 2026, né? Então não adianta, como o Jonas falou, quem será o próximo presidente? O Lula não vai para uma nova reeleição. Será o Alckmin, né? E vamos ter aí o Michel Temer, o PSDB, esquemão do PSDB, terceira via, esse pessoal da direita cheirosa, e vou além, né? Esse pessoal, eles vão fazer pacto daí com a extrema-direita. Esse pessoal do Alckmin, esse pessoal do PSDB que apoiaram e que muitos ainda não desembarcaram desse desgoverno aí proto-fascista do Jair Bolsonaro, eles vão migrar depois tudo para as asas aí da galinha dos ovos de ouro chamada Alckmin. Então é isso que vai acontecer. Então, fora Alckmin. Fora Alckmin. E os golpistas aí e apoiadores desse PSDB. Por aqui também a Nilsa, ela diz aqui pressão já organizando um novo golpe dentro desse golpe que vivemos. O Márcio ainda diz aqui, pelo que eu sei, muitos dizem Temer é responsável pelo golpe. Não o que aconteceu, que o Temer se aproveitou da situação do Congresso e do sistema Lava Jato, do golpe. O Temer, ele foi um dos articuladores, né? O Temer foi um dos articuladores. O Temer, ele por si só não planejou o golpe, foi toda uma quadrilha aí que foi montada para esta finalidade. A Nilsa Ramos diz, contanto que o Partido Comunista de Cuba não pratique políticas stalinistas, está tudo bem. De acordo aqui com a Nilsa, né? Mas também ainda aqui da Nilsa, ela diz aqui, Márcio Caraço, os responsáveis pelo golpe foram o imperialismo estadunidense, europeu e a burguesia brasileira, com a chancela do Exército e Judiciário. E na sequência vamos com mais camaradas por aqui ainda em nosso chat. Temer só deu uma ajudinha valiosa para o golpe. E que ajudinha, não é mesmo, Nilson? O Temer, ele foi aí o elo, né? Ele fez exatamente essa ligação aí. Ele foi o grande traidor, o grande traíra nesse esquema todo. Bom, vamos em frente, vamos agora para a próxima notícia, a notícia aqui no bloco de internacionais. Vamos então falar dessa notícia muito bacana. O Partido Comunista Cubano realiza plenária para tratar de assuntos em defesa da revolução e do socialismo. Então, viva Cuba! Cuba livre! Então, presidida pelo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a reunião acontece até amanhã, portanto, até amanhã, sexta-feira, no Palácio da Convenção, em Havana, para analisar questões como a revitalização e a atualização do trabalho dos comitês de defesa da revolução, a maior organização de massa do país, e da Federação das Mulheres Cubanas.
Então, isso aqui é muito bacana porque Cuba não quer deixar exatamente que a chama se apague, ou, pelo contrário, fortalecer ainda mais essa chama, a chama da revolução permanente, é isso aí, que foi exatamente o que, provavelmente, um dos detalhes, né, um dos aspectos que fez com que o bloco soviético se esfacelasse foi o esquecimento da Revolução Permanente, né? A Revolução Permanente, isso aí é para o resto da vida. Então, Cuba, neste momento, está pensando em fortalecer a revolução, o processo revolucionário. Ele tem que ir criando vida própria, ele tem que se fortalecendo, e, portanto, e também o socialismo como ferramenta, né, como instrumento para fazer com que a sociedade evolua ainda mais. Então, muito bacana esta posição. Então, esta reunião, ela vem enfatizando a melhoria do trabalho do partido. Então, existe exatamente existe exatamente em Cuba, neste momento, todo um trabalho para que o próprio partido ele se rejuvenesça, se fortaleça ainda mais, e seus vínculos com o poder popular e os trabalhadores, o permanente intercâmbio da militância com o povo sobre os processos da economia cubana e o progresso das medidas para a empresa estatal socialista e outros atores. Então, fortalecimento aí exatamente do setor estatal, ou seja, das empresas estatais cubanas também estão, neste momento, em pauta nesta discussão. E aí, Jonas Carreira, queria ouvir também a tua análise sobre esse fortalecimento, como sempre, Cuba, né? Cuba não, com todos os ataques aí do Império, né? Com todas as barreiras, e Cuba está aí mais viva do que nunca, ô Jonas Carreira. Valdo, e você falou, Valdo, algo muito importante, né? Revolução Permanente, que é uma agenda, né, ideológica trotskista. Enquanto Trotsky queria pegar a revolução que aconteceu na União Soviética e se espalhar para o mundo, Stalin queria pegar a União Soviética e se trancar, né, fazer a revolução dentro do socialismo, a passagem do socialismo para o comunismo dentro da União Soviética. E depois a União Soviética dominaria o restante do mundo. Trotsky não, queria fazer a revolução permanente da União Soviética se espalhando, compartilhada pelo mundo inteiro. E é o que Cuba faz. Cuba sempre está renovando o seu socialismo. E o mais importante ainda, eu vejo que o socialismo cubano ele não segue dogma nenhum importado da União Soviética, importado de países comunistas da Europa, etc. Segue uma revolução propriamente cubana. É o que eu acho mais tentador quando se analisa o socialismo de Cuba. E até mesmo da Venezuela, que foi um socialismo bolivariano, um socialismo implementado pelo Evo Morales, que valorizava os povos originários. Eu acho que a América Latina tem que fazer um socialismo, uma revolução, mas totalmente diferente do modelo da União Soviética, do modelo europeu, até porque o capitalismo que surgiu na Europa não tinha nada a ver com o modelo de produção dos povos originários. Então temos que voltar na raiz dos povos originários e assim fazer uma revolução própria da América Latina. E isso acontece, eu vejo isso em Cuba. Apesar de ver também os resquícios de Trotsky dentro de Cuba com a Revolução Permanente, eu vejo uma revolução propriamente cubana, com resquícios, com os resquícios históricos da história da América Latina. Então isso é sensacional para estudo aí da América Latina contemporânea, da história e do socialismo dentro da América Latina. Valdo. É isso aí, Jonas Carreira, o nosso camarada, o nosso analista político, que fala de Brasília.
e trazendo aqui o seu comentário sempre afinado e afiadíssimo. E já queria deixar aqui o convite para você que acabou de chegar, você que de repente ainda não está em nosso grupo, né? Para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, para acompanhar aí o Notícias do Lula. Estaremos aí lançando o Notícias do Lula a partir do dia 10 de janeiro, portanto, logo no começo aí de 2022, às 10 horas da noite. Então, já convido você, primeiro, para fazer parte do grupo Lula Presidente, no WhatsApp. É só você clicar no link que aparece aqui no rodapé do vídeo, aqui na descrição, ou no chat. E também o convite aí para, no começo já de 2022, o Notícias do Lula. Estaremos aí trazendo o noticiário diariamente, de segunda a sexta-feira, e com convidados ilustres também, que estarão participando aqui do Notícias do Lula. Então é isso. Vamos em frente? Queria mandar um abraço, um alô para quem ainda está chegando nesse momento aqui em nosso chat. A Nilsa diz aqui, Lula sim, Alckmin não, né? O Lula sim, Alckmin não, é isso aí. Também concordo com a Nilsa, exatamente. É Lula sim, Alckmin não. Então, fora Alckmin, e queremos um vice aí, no mínimo, bem afinado com Lula, com a esquerda, um vice aí que não possamos correr esse risco aí de levar um golpe novamente. Então, é isso que temos que ter em mente. Bom, e é isso aí, então vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Amanhã é o dia do sextou, né? Amanhã, sextou com o Jonas Carreira, e trazendo para você aqui o noticiário nacional e internacional no Jornal Mundial. Jonas Carreira, um forte abraço e até amanhã. Valeu, Valdo. Muito obrigado aí mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigado a todos e todas pelas mensagens. Gosto muito de ler todas as mensagens aí do chat. E até amanhã, Valdo. É isso aí, amanhã estaremos de volta, portanto, a partir das 10 horas da noite, com mais uma edição aqui do Jornal Mundial. O noticiário brasileiro, o noticiário internacional. Um abraço e até amanhã.